Estamos já ao vivo nesse webinar de inovação. Bom, boa tarde a todos. Obrigado aí pela presença. Hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre IoT. A ideia é a gente discutir alguns temas, alguns assuntos sobre este tema, que é super relevante para a inovação, para a tecnologia, para o mundo que nós vivemos, né? E aí hoje eu tenho o prazer aqui de ter duas feras aqui comigo. Primeiro, o professor Renato Bulcão, da Universidade Federal de Goiás, e o Patrick, do Centro de Excelência em IoT da DataPrev. Muito obrigado pela presença de vocês dois, me ajudando aqui mais uma vez nesse tema aqui e na disseminação aqui dos temas importantes para dentro da DataPrev. Gostaria que cada um se apresentasse um pouco, falasse um pouco, antes da gente começar a conversar mesmo sobre IoT. Como já apresentado pelo William Veronese, meu nome é Renato Bucão, eu sou professor do Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás desde 2010. Sou graduado em Ciência da Computação, né, já faz um bom tempo, né, foi no século passado. Fiz mestrado e doutorado em Ciência da Computação e Matemática Computacional pela USP, terminei o doutorado em 2006, na área de sistemas ubíquos, que tem bastante a ver com o tema de hoje, e fiz em 2018 o pós-doutorado, também na USP, na área de informática em saúde. No período de 2000, acho que em 2004, eu tive experiência de trabalhar em projetos de pesquisa e desenvolvimento e inovação na Hewlett-Packard, foi em 2004, e do período de 2006 a 2010, eu trabalhei juntamente com um outro colega, nós praticamente abrimos a empresa juntos, uma empresa chamada Inolution, Sistemas de Informática, no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, onde nós trabalhamos com vários projetos de pesquisa e inovação, com financiamento da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e também do CNPq. Para mim é um prazer, né, estar aqui representando a Universidade Federal de Goiás, e também gostaria de parabenizar a todos vocês, né, por criarem um espaço para discussão de temas tão interessantes, né, de inovação no âmbito aí da tecnologia, da informação e comunicação. Oi, pessoal, eu sou o Adriano Patrick, e sou da DataPrev, né, aqui na Unidade de Desenvolvimento do Ceará. Agradeço aí ao Veronese, toda a equipe que está fazendo esse evento, pelo convite, né, ainda mais está podendo debater esse tema com uma pessoa tão brilhante como a pessoa do professor Renato. Então, é uma ótima oportunidade. A gente da DataPrev está dando o pontapé inicial nessa tecnologia dentro da casa. A gente já está estudando, já está fazendo experimentos. E aproveito até para convidar, nós vamos ter um evento no dia 1º/7, que vai apresentar um pouco melhor o nosso centro de excelência, né? E hoje a gente veio aqui para tentar contribuir com o debate aí sobre o IoT. Né? Show. Começando no tema, então, vamos falar um pouquinho. Esse é um tema que me agrada muito, eu sou curioso nisso, quero automatizar tudo, principalmente aqui em casa, já comprei lâmpada, já comprei assistente de voz, essas coisas, de vez em quando eu me atrapalho todo, então isso é uma coisa que veio para facilitar, mas de vez em quando me atrapalha também, porque estou lá assistindo TV e de repente começa a falar alguma coisa como se eu tivesse dado algum comando. Mas
Antes assim de falar dessa experiência, vocês poderiam conceituar um pouquinho essa questão do IoT, o que, que é isso, para que veio? Porque assim, acho que isso não é uma coisa nova, né? Mas como é que isso surgiu? É interessante realmente, Veronese, é um termo, o termo não é tão novo e o primeiro registro, né, de uma coisa não convencional, que não fosse um computador, né, conectado à internet, data do final da década de 70, começo da década de 80, isso lá na Universidade de Carnegie Mellon, que é uma das principais universidades do mundo na nossa área. Lá tinha o Arthur deve estar mostrando a imagem desse refrigerador, um refrigerador de Coca-Cola, estilo essas máquinas de vendas, né, que era bastante requisitada lá pela comunidade, né, da universidade, que desciam alguns lances de escada para chegar lá naquela máquina e pegar a sua garrafa de Coca-Cola. Há relatos, né, em alguns lugares que eu vi, que havia um consumo de cerca de 120 garrafas por dia, né, e você imagina que o descontentamento era muito grande de quem descia alguns lances de escada, chegava lá, a máquina já estava vazia, né. E aí o que alguns colegas lá do Departamento de Ciência da Computação de Carnegie Mellon fizeram? Eles primeiro bolaram, né, criaram microinterruptores, né, microswitches, eles criaram e instalaram dentro dessa máquina de Coca-Cola para sentir, né, para poder descobrir quantas garrafas ainda estavam disponíveis naquela vending machine, né, nesse refrigerador. E aí eles desenvolveram um software que permitia que você emitisse um comando ping, igual ping, né, de rede de computadores, só que em vez de retornar o endereço da máquina, retornava quantas garrafas ainda estavam disponíveis ali naquele refrigerador. E como essa universidade ela estava integrada à internet da época, que era chamada de ARPANET, pessoas de outras universidades americanas também podiam consultar as informações dessa máquina de Coca-Cola, né? Mas o termo internet das coisas só foi criado muito tempo depois, né, Patrick? Exato. Tem até uma história interessante isso, né? O criador do termo, ele é um londrino, que é o Kevin Ashton, e uma vez eu assisti uma entrevista com ele falando justamente sobre isso, né? E que ele mencionava que na época ele tinha mais ou menos aí uns 31 anos, isso era mais ou menos 1999, né? E ele estava preparando uma apresentação, ele trabalhava numa empresa e essa empresa, ele queria vender um produto, né, para a Gillette. E aí ele montou a apresentação no PowerPoint sobre o projeto dele. A ideia dele era colocar chips nos produtos para poder ficar você controlar toda a cadeia de distribuição e produção dos produtos. Então a ideia dele era mais ou menos essa, né? E ele estava vendendo a ideia dele, montou o slide dele e não tinha um título para colocar no slide. E ele ficou se perguntando que título colocaria ali naquele slide. E ele queria alguma coisa que tivesse o nome internet no meio, porque na época, em 1999, a gente estava vivendo ali aquele boom da internet, principalmente daquelas empresas .coms, né? E aí ele queria algo que fosse parecido com aquilo, e aí ele teve uma sacada de colocar como título da apresentação dele Internet das Coisas, se referindo todas as coisas que ele queria rastrear com o projeto dele, né? Segundo ele, o nome passou meio despercebido, mas a apresentação foi bem sucedida, tanto é que o pessoal da Gillette patrocinou o projeto dele lá no MIT, para que ele pudesse desenvolver esse projeto dele através de uma bolsa pelo MIT. E então ele foi para o MIT, desenvolveu o projeto dele e ele ficou insistindo no termo de internet das coisas, né? Que durante um bom tempo foi um termo assim que
não pegava, né? Ficou meio assim, mas ele ficou naquela insistência, até que em mais ou menos 2005 o termo começou a ganhar vida própria. O pessoal começou a twittar, começou a realmente comentar sobre esse termo, a hashtag IoT começou a subir no Twitter, né? E coincide também que em 2005 foi a criação do Arduino, né? Então, lá na Itália, o pessoal construiu o primeiro Arduino em 2005, e aí, mais ou menos, essa história do Arduino, que é uma placa, né, que é muito usada aí em prototipação, em protótipos para projetos de IoT, ele foi crescendo meio que junto com esse termo de internet das coisas, né? Ao ponto de que esse termo realmente ele se popularizou ali mais ou menos em 2008, teve o grande boom e coincide justamente com um grande boom de vendas do Arduino naquele ano, né? Apesar de não ser uma coisa tão nova, como o professor falou, já havia diversos experimentos, né? Mas o termo realmente ganhou força mais ou menos em 2008, né? Tem algumas pessoas que são que eu vejo comentar e tudo sobre o assunto, né? Costuma dizer, inclusive, que essa questão da internet das coisas, ela já começa com o primeiro computador. É como se o primeiro computador já fosse a primeira coisa, né? Que é um objeto a usar ali a internet e consumir informações também, né? Bacana. Tava ouvindo vocês dois aqui, tava lembrando de uma história que eu acho que faz uns 3 anos eu escutei um colega da DataPrev do Rio de Janeiro que ele criou um sensorzinho, um botzinho que checava a tensão elétrica na máquina de café num outro andar, e aí ele botou um sensor lá, e aí quando a máquina de café ela começava a processar, mostrar que tinha café, ele recebia um alerta no Telegram dele, e aí ele sabia que ele podia subir, eu acho que era 2 ou 3 andares, para eu poder ir ver e falar lá com o pessoal que estava ali no junto do café. E na hora, quando me falou isso, não me veio o IoT na cabeça, né? Mas bacana a experiência e a forma como surgiu também o termo, bem, bem bacana. Vocês poderiam me falar um pouquinho como é que essas coisas estão se conversando? Como é que isso funciona na prática, né? Assim, uma coisa é conversar com outra, a gente ter essa relação. Dá para falar um pouquinho mais sobre isso? Pronto, assim, toda solução de IoT, né, ela geralmente segue uma determinada arquitetura, apesar de existir milhares de tipos de arquitetura, mas geralmente uma solução de internet das coisas, né, ele envolve na sua arquitetura componentes de percepção e atuação, né, que estão aí, por exemplo, os sensores, os atuadores, né, e tem também para conectar essas coisas o que a gente chama de componentes de rede, e aí essas coisas geralmente vão ter a capacidade de se comunicar através de Bluetooth, através de Wi-Fi, através do Bluetooth Low Energy, né, e de N outros protocolos que existem, outras formas que você tem de fazer com que tanto esses sensores e atuadores consigam se comunicar, quanto também eles consigam transmitir esses dados que eles captam para uma camada que a gente chama de componentes de aplicação, né? Componentes de aplicação, componentes de negócio. Geralmente, esses sensores e atuadores vão capturar essas informações, vão transmitir através de uma rede e vai ser recepcionado por uma aplicação que vai tratar essa informação e mostrar a informação da melhor forma para o usuário, para ele ter ali dados para uma tomada de decisão, né?
Isso. Essa figura que está sendo ilustrada para todos, né, mostra diferentes configurações, né, dos dispositivos que a gente pode ter, né, ou das camadas de software que a gente pode ter em cenários de IoT. Aqui essa primeira é de um dispositivo que tem restrições, né, em termos de processamento, né, de memória. Então, normalmente, ele basicamente tem aqui um sistema operacional ou um sistema operacional de tempo real, com uma camada de abstração de hardware, né, com os drivers aqui acima, e eu tenho aqui uma camada de percepção, como disse já o Patrick, e com recursos de comunicação, para poder transmitir aquele dado que é percebido por esse dispositivo aqui. No meio, a gente já tem um dispositivo que tem uma maior capacidade, né? Normalmente ele pode ser um gateway, quer dizer, ele seria o ponto de conexão da internet com os dispositivos de percepção e os atuadores, certo? Esse gateway ou um dispositivo, e que em geral é um dispositivo um pouco mais inteligente, né? Ele tem uma capacidade de processamento maior, né? Ele também tem as suas camadas de sistema operacional, aplicações, um espaço para rodar aplicações em tempo real, mas ele tem outras capacidades que permitem que ele, por exemplo, possa fazer filtragem de dados, né? Porque dados de sensores, em geral, eles não são tão confiáveis, né? É muito comum que você, por exemplo, se você tiver um smartwatch ou uma smart band, né, você às vezes percebe que o dado que está sendo coletado ali, por exemplo, da sua temperatura, da sua saturação de oxigênio, sua frequência cardíaca, às vezes você tira 2, 3 leituras, né? E uma às vezes difere da outra, às vezes até bastante. Por quê? Porque os sensores eles não são perfeitos, né? Então eu preciso ter um software ali, alguma camada de software que faça a filtragem desses dados, que ele remova esses valores que fogem de um padrão, né, daquilo que é esperado. Você não vai esperar que alguém, por exemplo, tenha uma temperatura corpórea de 30 graus, né? Essa pessoa está morta, né? Então, existem softwares que fazem filtragem, dentre outras funcionalidades. E aqui esse terceiro elemento é onde a gente une o IoT com um elemento que é fundamental para ele, que é a nuvem. Né? Normalmente, a gente tem várias soluções de nuvem que são bastante aplicadas para a IoT, onde eu vou ter uma capacidade de processamento bem maior, onde muito provavelmente você vai ter aqui um Big Data rodando aqui nessa infraestrutura de cloud, né? E ali eu posso ter outras camadas de software. Uma delas, por exemplo, algoritmos de aprendizado de máquina, né? Então, às vezes, você vai precisar, você como tem aqui uma grande quantidade de dados, você pode precisar de algoritmos que aprendam, né, alguns padrões extraídos a partir dos dados que foram coletados lá dos sensores, né? Então, a grande capacidade de processamento que uma nuvem, né, em IoT te fornece, permite esse tipo de processamento. Bacana. Para o pessoal que está nos assistindo, eu esqueci de comentar no início. Se tiverem dúvidas, comentários sobre essa live, lá no canal do Teams da Inovação, tem lá um post, pode lançar lá, que tem a nossa equipe do Departamento de Inovação está acompanhando para poder colocar aqui, tá? Eu já recebi um puxão de orelha aqui do pessoal da organização de que eu não falei no início. Mas, bacana. Veronese, só complementando o que o professor falou aí, o professor Renato, que é uma coisa bem interessante, né? Essas diferentes formas que você tem de construir soluções IoT, né? E geralmente tem uma discussão no meio de quem trabalha com IoT, né? Que é justamente essa questão de se você tem soluções chamadas de cloud-centric, que é soluções baseadas em nuvem, que é o que? Você poder colocar ali os seus sensores e atuadores, distribuí-los,
e eles fazer o trabalho deles, e aí eles ficarem jogando todo esse volume de dados dele para a nuvem. E aí dentro da nuvem realmente você ter aquela aplicação que vai fazer machine learning, que vai fazer a análise dos dados para poder fazer a apresentação do usuário, né? Só que em alguns momentos, em algumas soluções, esse modelo já se complica um pouco, né? Por exemplo, imagine que a gente decidisse colocar um chip em todos os carros de uma cidade, por exemplo, né? E aí todos esses chips, por exemplo, você vai colocar o chip para fazer um estudo relacionado à mobilidade urbana, né? E imagina o seguinte: se você quiser ficar fazendo rastreamento desse equipamento, se você botar um tempo muito grande entre uma requisição e outra do sensor para a nuvem, se você for olhar no mapa, você não vai ter o rastreamento correto do carro, né? Porque o que é que vai acontecer? Cada vez que ele mandar o dado de localização para a nuvem vai marcar um pontinho ali no mapa, né? E se demorar muito tempo para a próxima requisição, ela vai marcar o segundo pontinho e vai traçar uma linha reta. Só que essa linha reta vai passar por cima de quarteirões, tá entendendo? Não vai ficar uma coisa fidedigna. Então, na realidade, você geralmente tem que encurtar esse tempo da requisição. Só que você imagina a quantidade de carros que nós temos rodando nas cidades, né? E todos fazendo ali requisições num curto espaço de tempo, né? Então você teria que ter uma infraestrutura de nuvem muito potente para aguentar todas essas requisições. E aí tem outras arquiteturas meio termo, né? Que visam, por exemplo, como o que eles chamam de fog compute, né? Que é como se fosse a computação em neblina, fazendo até um paralelo com a computação em nuvem, né? O Edge Compute, que é a computação de borda, em que você realmente coloca um pouco mais de processamento nesses microcontroladores, eles conseguem coletar e armazenar dados e mandar para a nuvem já um dado já mais processado em intervalos maiores, né? Então, ele vai acumulando informação, ele tem capacidade de acumular informação, e quando ele já tem uma determinada quantidade de informação, ele encaminha para a nuvem, desonerando um pouco a nuvem, né? Então, assim, a gente tem uma quantidade de formas de solução em IoT muito grande, né? Estava com meu microfone fechado, desculpa. Vocês têm algum exemplo de alguma coisa que a gente já usa no dia a dia e nem percebe que faz parte desse ecossistema de IoT, de internet das coisas? Bem, eu acredito que os wearables, né, talvez sejam um dos exemplos mais corriqueiros, né, que a gente tem. Hoje, muitos de nós temos uma smartband, né, um smartwatch, que a todo momento está fazendo a leitura de alguns sinais vitais seus, né, saturação de oxigênio, frequência cardíaca, né, pressão arterial, pega a sua informação, né, sua localização, pega alguns dados de acelerômetro que permitem, né, descobrir, por exemplo, se você sofreu uma queda, né, e todo esse conjunto de dados, por exemplo, pode permitir que você faça várias aplicações. Nós, como desenvolvedores de software, podemos fazer várias aplicações com apenas alguns desses dados. Você pode fazer um software simples, como apenas o registro de suas caminhadas, ou você pode fazer um sistema um pouco mais complexo, que seria um sistema que recomendaria, por exemplo, no momento em que você está efetuando sua caminhada, o sistema recomendar que você acelere ou reduza o ritmo dos seus passos em função da sua frequência cardíaca ou em função do resultado que você almeja com aquela caminhada. E um outro exemplo, para ser bem rápido também, é a questão dos assistentes digitais, né? Hoje o Veronese também gosta, também tem o Google Home em casa, as crianças aqui adoram, por quê?
porque é um tipo de dispositivo que hoje, para a gente aqui, para as crianças, já está bastante natural, né? Você poder conectar um dispositivo desse, a sua TV, a lâmpadas, né? A tomadas que vão, que por meio do qual você vai conseguir controlar, pelo menos o liga-desliga daquele dispositivo, né? Ou seja, hoje a gente tem esses assistentes pessoais e percebam que ele não se conecta apenas a coisas, né? Mas ele se conecta também a serviços, diversos serviços que estão na web, né? Por meio do seu Google Home ou do seu Amazon Alexa, você se conecta ao Wikipedia, ao Spotify, ao Weather Channel, né? Para obter informações do clima. São algumas coisas que já fazem parte do nosso dia a dia. Tem um pesquisador que se chama Mark Weiser, que é considerado o pai da computação ubíqua, que deu origem a todas as bases que a gente estuda hoje em IoT. E ele tem uma frase muito interessante em que ele diz assim, que as tecnologias mais profundas são aquelas que acabam desaparecendo do nosso dia a dia, aquelas que a gente nem se dá conta de que elas existem, mas a gente as usa todos os dias. Isso é bacana. Tem também, pelo menos aqui na Prefeitura de Fortaleza, provavelmente prefeituras aí no Brasil inteiro, já devam disponibilizar também para o cidadão, né, aqueles aplicativos em que você vê, por exemplo, em que momento o ônibus vai passar numa determinada parada de ônibus, né? E aí você consegue se programar melhor do momento de ir para a parada, né? E geralmente essa solução ela é uma solução de IoT, né? Eu preciso ter lá no ônibus um microcontrolador com GPS, com um sinal 3G, 4G, que possa pegar ali a localização, transmitir via rede e chegar na mão do cidadão ali através do celular, do aplicativo do celular, né? Então, essa é uma solução que muita gente usa, né, para acompanhar e que, na realidade, é uma solução de IoT, né? Bom, ouvindo um pouco vocês dois, me veio aqui na cabeça. Então, assim, a gente tem várias áreas aí que a gente pode estar atuando, que são afetadas, né, pelo IoT, que podem estar tendo essa colaboração, essas coisas. Você falou, Patrick, da questão do transporte, o professor Renato falou da questão de saúde, a automação residencial. Vocês têm outros exemplos aí, ou conhecem algumas outras coisas onde a IoT já está entrando? Olha, se você fizer consulta, eu acho que deve sair quase todos os dias, né, alguma matéria de empresas de consultoria, assim, renomadas, né, que mostram quais são os segmentos que estão virando uma verdadeira coqueluche, né, que assim, que está realmente se desenvolvendo bastante com os investimentos no mercado de internet das coisas. Tem uma empresa de consultoria chama Markets and Markets. Ela, por exemplo, prevê que daqui até 2022 o tamanho do mercado de IoT deve chegar a aproximadamente $500 bilhão. E a Gartner Group Incorporation, que é muito famosa, né, ela prevê que das áreas de aplicação ou dos segmentos que são mais impactados pelo uso de IoT nesta década, com certeza terá pelo menos alguns dessas 5 que eu vou falar para vocês. Uma delas é saúde, né? Saúde é uma área que ela sempre é uma área que é bastante carente, né, de informatização. A gente percebe claramente que quanto mais você consegue informatizar, né, um setor da área de saúde, os resultados melhoram significativamente e com muita agilidade. Então, imagina você poder estar na sua casa, né, e você poder ter seus sinais vitais, por exemplo, sendo monitorados, e a qualquer momento que algum desses sinais vitais, por exemplo,
saia de algum valor, abruptamente de algum valor que é considerado normal para a sua faixa etária, né? Então, imagina que automaticamente um serviço de invocação, né, de chamamento de uma emergência seria feito, né, automaticamente, apenas sentindo que você teve algum problema dessa natureza. Já existem várias empresas se especializando nisso. Primeiro, a dificuldade de você construir sensores para o corpo humano, né? O nosso corpo, ele gera a energia que o nosso corpo gera produz muita interferência, né, nos sensores. Então, às vezes, você vai fazer lá, pegar sua frequência cardíaca, e o valor não bate, por exemplo, com o que você tem na sua Smart Band ou com um aparelho, devido aparelho mesmo, de um médico. Isso se deve por uma série de fatores, e uma delas é o nosso próprio corpo, que a energia que está aqui por cima do nosso corpo gera uma série de interferências, né? Mas tem outras áreas, né? Na área não só saúde, tem o setor automotivo, né? Que cada vez mais a gente tem mais sistemas embarcados, né? Dentro de um automóvel. Hoje, presume-se que a gente tem cerca de mais de 1 milhão, de 1 a 10 milhões de linhas de código dentro de um carro, e nem é um carro de luxo, um carro convencional, pra você ter uma ideia, e a gente tem N sensores, né? A gente já tem lá o nosso freio ABS, o nosso airbag, né? Agora a gente já está com carros sendo lançados, carros nacionais lançados com conexão à internet. Então, isso está só preparando o terreno para que mais aplicações cheguem, né, e desenvolvam cada vez, e sendo influenciados cada vez mais pelos conceitos de internet das coisas. Inclusive, se você parar para analisar, né, tem determinadas tecnologias que ela chega e meio que não dá para você ir contra, né? Você pegar, por exemplo, aquela onda das aplicações mobile, né, do desenvolvimento mobile, você vê que o desenvolvimento mobile ele não era realidade até uns anos atrás, né? Você tinha ali coisas bem tímidas de desenvolvimento, só que essa tecnologia ela evoluiu ao ponto de que hoje praticamente todo mundo que quer demarcar posição no mercado, ele acaba tendo que criar lá o seu desenvolvimento mobile, né? Ter sua aplicação appzinha lá na Google Play, na Apple Store. E eu acredito que o IoT ele está parecendo ser um movimento com muita força também, né? Então é meio que quase inevitável. Você não consegue dar as costas para esse movimento, porque é um movimento que realmente vem com muita força e também ele vem para melhorar os custos de operação, otimizar, reduzir custos, né? Então ele se torna estratégico para as empresas a sua adoção, né? Torna estratégico a adoção para essas empresas, justamente para tratar desses custos e otimizações, né? Então eu acredito que dificilmente vai existir uma área que não vai dizer que não vai ser impactada, né? Eu acredito que já muitas áreas, como o professor falou aí, já estão sendo diretamente impactadas, né? E eu acredito que muitas outras virão, né? Você vê, inclusive, que eu estava assistindo outro dia uma reportagem sobre agronegócio e agrotechs, por exemplo, né? Os caras falando que quando começaram as primeiras agrotechs aqui no Brasil, eles não eram agrotechs, eles eram empresas de tecnologia e que queriam trabalhar IoT e que eles achavam que ia trabalhar IoT mais nas coisas que já estavam sendo trabalhadas, o IoT, em outros países, como Estados Unidos. Né? E quando vieram aqui para o Brasil, encontraram uma outra grande realidade aí e entraram também nesse mercado, né? Legal. Pegando um pouco aí do que vocês dois falaram, tá, me surgiu aqui várias profissões podem ser criadas e várias profissões atuais, né?
devem ser impactadas com isso. Professor, dentro da academia, como é que você está vendo isso, essa questão dessa formação dessas novas profissões, ou o que está sendo impactados aí com todo esse ecossistema de IoT que a gente está conversando aqui? Não tenha dúvida, né? A internet das coisas é um grande movimento que está tendo, né? Uma nova revolução dentro da área de tecnologia da informação e comunicação. E isso é um mercado muito grande que tem criado novas profissões e, inclusive, sendo uma mola propulsora para outras que aparentemente já não estavam tão interessantes assim. Eu diria assim, por exemplo, profissionais que são desenvolvedores de aplicativos web, mobile, esses continuarão tendo sua fatia de mercado. Mas agora o IoT abre mercado para outros profissionais, por exemplo, ligados à engenharia de hardware. É minha opinião própria, né? Eu acredito que essa área de engenharia de hardware ou engenharia de computação, ela estava ficando um pouco de lado, né? Uma vez que aqui mesmo no nosso país a gente não tem muitas empresas que desenvolvem hardware, né? A gente acaba que não investiu muito nisso. Mas eu acho que agora é um grande momento, né? Profissionais ligados à infraestrutura de redes e de telecomunicações, profissionais especializados em montagem e manutenção de data centers, análise de segurança da informação, arquiteto de dados, cientista de dados. Perceba que são profissões que não existiam antigamente. E não tenha dúvida que profissões como o analista de negócios, né, que é uma profissão que já existe há um determinado tempo, é uma carreira que também vai se beneficiar bastante, né, caso ela se mantenha atualizada aí com os avanços de IoT. Em relação à academia, isso também está mudando um pouco a forma como as universidades estão enxergando toda essa movimentação. Não é à toa, por exemplo, que lá no nosso Instituto de Informática, nós criamos agora, começou este ano, o primeiro curso de bacharelado em inteligência artificial do Brasil, tá? Começando agora lá no Instituto de Informática. Por quê? Porque certamente nós vamos precisar de muitos profissionais impulsionados pelo IoT, né, profissionais com experiência em inteligência artificial, principalmente em aprendizado de máquina, para trabalhar aí como cientista de dados. Eu acho que envolve aí uma quantidade de profissionais imensa, assim. Se você pensar numa solução de IoT, ela é praticamente transversal, assim, em várias áreas do conhecimento, né? Porque você precisa do pessoal que vai montar o hardware, precisa do pessoal que vai implantar e vai instalar e vai dar suporte. A quem vai testar? Como é que eu vou saber se o desempenho do equipamento está correto ou não, se o comportamento dele está ok ou não, né? E aí entra todos esses que o professor falou, entra também o pessoal da área de UX, né, que é super importante. Você imagina a quantidade de dados que esses sensores podem produzir, e aí você tem um analista de dados ali para poder fazer aquela análise sobre os dados e tudo, mas como mostrar esse dado de forma que uma pessoa consiga olhar ali e entender exatamente o que é que aquela coleta de milhões de dados está querendo dizer com aquilo ali, né? Ou seja, você precisa que aquele dado coletado ele consiga gerar valor para quem está olhando aquele dado, para que ele possa tomar algum tipo de decisão, né? Então, assim, é um negócio que impulsiona diferentes tipos de profissionais, né? Legal você estar falando em dados. Vocês têm, hoje a gente já tem, assim, a gente sabe, tem estatística, essas coisas de que a população mundial está gerando mais dados em uma década do que gerou em centenas de anos anteriormente, né? E isso, assim, a gente está numa complexidade geral de dados de só
falando em cima de dados que já são gerados pelas pessoas normalmente, do coisa. Agora com o IoT, como é que vocês veem isso? Como é que fica essa questão desse universo, desse Big Data que tá se gerando aí para essa questão, né? Porque eu vejo assim, cada vez, igual o Patrick estava falando da questão dos carros, cada vez mais gerando dados, e se tem que fazer, tem que ter processamento, jogando, professor falando a respeito da questão de saúde, falaram também a questão de agronomia, automação. Gente, daqui a pouco a gente vai ficar doido com um negócio desse. Veronese, eu assisti a uma palestra, inclusive quem atuava como intermediador era o Dr. Drauzio Varela, muito boa essa palestra. Lá tinha algumas pessoas da área de saúde, né, e alguns profissionais da IBM. Né, a ideia principal era falar de Big Data lá, né, e falar, claro, do IBM Watson, o Watson Analytics, que é uma baita de uma ferramenta para análise de dados, talvez a melhor que existe hoje, e aí traz alguns dados interessantes em relação à área de saúde, né, que é uma área que me interessa muito. O especialista lá falou o seguinte, que na medicina, a informação médica disponível, ela dobra a cada 2 meses e meio, aproximadamente 73 dias. A cada 73 dias, tudo aquilo que é disponibilizado de conhecimento da área de medicina, ela dobra. Então, você imagina, aí fizeram, inclusive, uma estimativa, e aí, e se o médico quisesse se atualizar com todas essas informações? Ele precisaria de 167 das 168 horas que ele tem em uma semana. Quer dizer, é impossível, né? Então, ele vai atender uma hora só. 1 hora. Ali ele pode dormir. E aí você imagina, são dados e informações provenientes de prontuários de pacientes, artigos de pesquisas científicas, protocolos médicos, que é um termo que a gente tem escutado muito hoje em dia, em tempos de Covid-19, são novos medicamentos que são lançados, dados de sensores, muitos deles dados georreferenciados, né, como a gente está vendo aqui o site da UFG, criado pelo Laboratório de Processamento de Informações Georreferenciadas, laboratório LAPIG, lá da Geografia da UFG, né, com os dados de Covid no estado de Goiás e também pode ser por cidades. Então, assim, são muitas informações. E veja bem, essas informações, elas todas precisam ser analisadas, né? Para quê? Porque elas são utilizadas hoje para tomada de decisão. A gente vê o caso da Covid, né? Quantos dados são publicados em todo o mundo? É um novo medicamento, é um novo tratamento, aí as pessoas têm que fazer uma série de experimentos, tudo isso tem sido documentado, e graças a Deus, né, as pessoas têm publicado, divulgado isso publicamente, colocando em vários repositórios na internet, para qualquer estudioso que quiser pegar aqueles dados e fazer análise desses dados. Para quê? Para tomadas de decisão e, principalmente, para você definir políticas públicas de saúde, né? Que a gente vê que isso daí é exatamente o que vai nortear uma política pública, é o que se está colhendo desse conhecimento médico. Então, realmente, o Big Data, ele vai ser, daqui para frente, ele vai ser a tônica, né? Big Data, Cloud Computing, IoT, eles andam de mãos dadas, né? Devido à quantidade de dados que a gente tem aí para processar. Nossa. A gente já está chegando aí próximo ao encerramento. Eu gostaria de abrir um pouco para as perguntas do pessoal que está assistindo. O pessoal aqui já me falou aqui que já tem aí pelo menos umas 10 perguntas já. Opa, essa boa aqui do Armando. Saber como que a LGPD pode impactar as aplicações do IoT. Quem que poderia começar falando um pouco aí? A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso.
Olha, eu não sou muito conhecedor dela, não, tá? Mas em pesquisas, né? O que a gente tem estudado muito, um dos grandes desafios em IoT é a questão da privacidade, né? Você imagina os dados sendo coletados, para onde esses dados vão, né? Uhum. Eu não gostaria que os meus dados que estão sendo coletados a todo momento pudessem ser acessados por qualquer um, né? Então, um elemento central dentro de um ambiente de IoT é um sistema de gerenciamento de privacidade de dados. Esse certamente é um dos grandes desafios. Por quê? Porque esse sistema, ele precisa responder a algumas perguntas. Eu sempre trago essas perguntas comigo, né? Que é, esse serviço ele precisa me perguntar, e eu preciso declarar para ele, por exemplo, que pessoas ou que serviços computacionais podem acessar as minhas informações? E por quanto tempo, né? E com que frequência que esses meus dados podem ser consultados? Além disso, a partir de que locais elas podem ser acessadas, né? Eu publiquei um artigo recentemente sobre privacidade em IoT, e uma das coisas que as pessoas gostaram no artigo é que a gente estava trazendo à tona a questão de localidade, porque antes a gente sempre usava tempo como fator de indexação, né? Eu indexo muitas coisas no tempo. Hoje, né, com o advento aí de toda a tecnologia para georreferenciamento, a questão da localização também é importante. Então, vou dar um exemplo rapidinho na saúde. Né? Quando eu estou lá no hospital, me consultando, quem tem acesso aos meus dados, quem pode ter acesso, sou apenas eu, o seu dono dos dados, tem o médico que está me atendendo, né, e o enfermeiro que está me atendendo. Ninguém mais. Eu deveria dar permissão para alguém. Né? Aí você vai me dizer, tá, e aí quando o médico ele sair de dentro do estabelecimento do hospital, ou o enfermeiro, ele vai continuar tendo acesso aos meus dados? Não. Eu gostaria que ele não tivesse. E esse sistema de gerenciamento de privacidade, ele deveria fazer esse controle, certo? Saber a partir de que local. E aí existem outras coisas também que a gente deveria definir, como, por exemplo, será que tudo aquilo que está sendo capturado, né, ou sentido, né, que é informação minha, será que tudo realmente está sendo gravado? Porque depois, se precisar fazer uma auditoria, né, aquelas informações estão lá, vai que eu vou ser processado por algum motivo, mas se eu tiver todas as informações coletadas, por exemplo, de por onde eu andei, né, por onde eu andei na cidade, onde eu estava naquele momento, o meu próprio celular, ele pode me salvar. Ele diz, ó, tá aqui, ó. Pelo menos o meu celular estava lá. Né? Eu posso dizer que é uma boa indicação de onde eu estava. Tá? Mas certamente essa questão, eu não estou entrando em detalhes da LGPD, porque eu não a conheço em detalhes, mas como ela tem muita relação com privacidade, aí esse é o meu comentário. Mas muitos dos pontos que você falou, ela aborda. Patrick? Na realidade, a gente vai ter que criar mecanismo para dissociar o dado de quem produziu o dado, né? Por exemplo, vamos imaginar uma situação em que a gente já tem evoluído há alguns anos no tempo aí e quase toda a população tenha uma geladeira inteligente que é capaz de detectar o que está faltando na geladeira e transmitir essa lista de compras para um supermercado para que o supermercado possa repor. Mas também eu posso querer usar essa informação, por exemplo, e mandar essa informação para um instituto de pesquisa que vá fazer análise sobre o padrão de comportamento alimentar da população. E a partir Perfeito. daí ele consiga produzir políticas públicas para que ele aplique nas pessoas, para as pessoas terem uma melhor alimentação, por exemplo. Uhum. Só que até um ponto essa informação ela vai estar ali configurada como sendo minha, mas essa informação que vai para o instituto lá de pesquisa, ela já tem que estar descaracterizada, né? Ela já tem que ir a informação bruta sem
sem a identificação de quem foi a pessoa que gerou aquela informação para que ele possa trabalhar com dado bruto. Por exemplo, outro exemplo, aquele exemplo que eu falei no começo de mobilidade urbana, né? Imagina que você coloca sua placazinha dentro do seu carro e você está dirigindo pela cidade, só que todos os carros também têm essa placa. E aí uma coisa é eu querer, por exemplo, poder rastrear meu carro. Ah, meu carro foi furtado, onde é que está o meu carro e eu poder acionar a polícia ele ir lá para recuperar meu carro. Mas também essa informação de onde eu saio, para onde eu vou, e entre esse ponto de início e fim, tanto da ida quanto da volta, e tudo que eu faço durante esse percurso, os locais por onde eu ando, seriam interessantíssimos que esses dados aí fossem para uma central de pesquisa que fosse analisar o dado bruto, já descaracterizado, para que ele possa analisar o padrão de comportamento da mobilidade urbana, né? Hoje você tem os sistemas de trânsito, eles tentam controlar o trânsito de uma forma estática, né? O trânsito é uma coisa dinâmica, mas você tenta ali controlar ele de forma estática. Mas com esses sensores, você teria a possibilidade, né, de poder fazer análise desses dados, entender o comportamento de mobilidade das pessoas e aí tomar decisões, tipo, eu tenho uma via com mão dupla, eu libero num determinado horário as duas vias para um único sentido, né? Então, a gente tem que ver essa questão da finalidade do dado, né? Inclusive, também relacionado a essa parte do Covid, né? Houve no início o Ministério da Ciência e Tecnologia teve uma ideia lá de pegar os dados de celular para poder mapear o isolamento, né? Então, esse dado também, que na época eles tinham até comentado que esse dado já estava descaracterizado, né? Legal. Aí, ó, até falando do que vocês falaram aí, tem essa questão dessa preocupação, né, da hipervigilância que a Bia trouxe aqui, só tá a Bia. Essa questão da dependência tecnológica, falta de privacidade, eu acho que é um pouquinho de tudo isso que vocês estavam falando aqui, essa preocupação que a gente tem que ter, né? Não só com o IoT, com todas as outras coisas, mas principalmente com o IoT, porque é uma coisa que eu estou gerando ali direto, se, por exemplo, um sensor numa Smart Band, estou gerando direto do meu corpo ali, né? Informações. Bacana, Bia, bom. Eu acho que só essa pergunta da Bia aqui já dá um webinar inteiro para a gente discutir. É verdade. Querem falar alguma coisa? Já mudaram para o Thiago Rocha aqui. Como que o professor Renato e o Patrick enxergam as perspectivas de utilização da tecnologia no contexto do setor público? Já existem iniciativas que usam a IoT no setor público? Você falou uma, né, Patrick, da questão do transporte, coisas. Vocês têm outros exemplos? Querem falar um pouquinho mais desses? A gente ainda tem alguns minutos aqui. Eu posso falar rapidamente? A cidade de Aparecida de Goiânia, que faz parte aqui da região metropolitana de Goiânia, né? Uma cidade de 550 mil habitantes, uma cidade grande, ela tem um projeto de cidade inteligente, né? A Aparecida de Goiânia já há uns 2 anos e meio, se eu não me engano, tem um projeto de cidade inteligente, inclusive eu tenho um ex-aluno meu lá, que é o diretor de inovação desse projeto, o Ernesto, mandar um abraço para ele, quando ele assistir essa live. Eles têm a ideia de cidade inteligente para, primeiro, oferecer toda a infraestrutura de comunicação. Então, eles estão colocando rede, fibra em toda a cidade, colocando hotspots, né, de Wi-Fi ao longo de toda a cidade, estão fazendo toda a parte de cabeamento, para em seguida começar com o desenvolvimento dos serviços, né? Então, que serviços que a gente gostaria de oferecer? Um deles é serviço de iluminação pública. É um serviço de iluminação pública inteligente, que ele realmente ligue, né, que ele seja acionado nos momentos em que ele realmente é necessário.
não é só aquele sensor que a gente tem no nosso condomínio, que quando dá lá para 6 horas da tarde, né, ele vai lá e tchan, né, como um passe de mágica, ele vai lá e liga. É algo bem mais interessante, né, onde você pode ter, por exemplo, é algo que as concessionárias, né, de energia vão começar a ter que mudar também, colocar alguns dispositivos que consigam identificar onde há ruptura de energia, você canalizar a energia por outros enlaces, né, e levar essa iluminação para lá, ou, por exemplo, a iluminação de um determinado poste, por exemplo, ela por algum motivo falhou, os postes ao redor conseguem aumentar um pouco a potência dele para poder iluminar melhor, ou se ele sabe que determinadas regiões da cidade são regiões que estão suscetíveis ao maior número de casos policiais, né, de agressões, né, de assassinatos, ali não pode faltar energia de jeito nenhum, então o próprio sistema tentaria se configurar de modo que não faltasse esse serviço público, né? Então, é uma coisa que vai ter um impacto direto nas próprias concessionárias, que, inclusive, é um dos segmentos que talvez seja um dos mais impactados esta década, que é o sistema de medição de eletricidade. Então, já existem várias pesquisas e já práticas, né, na prática mesmo, desse tipo de serviço. Legal. É uma coisa, assim, em relação ao serviço público também, a gente tem que ver que nos próximos anos a gente deve dar até passos mais largos, né? Uma vez que em 99 foi assinado o decreto 9.854, que estabeleceu o Plano Nacional de Internet das Coisas, né? E esse Plano Nacional de Internet das Coisas, ele tem por objetivos, vou falar aqui rapidamente, certo? Melhorar a qualidade de vida das pessoas e promover ganhos de eficiência no serviço por meio da implementação de soluções de IoT, promover capacitação profissional relacionada ao desenvolvimento de aplicações de IoT, geração de emprego na economia digital, incrementar a produtividade e fomentar a competitividade das empresas brasileiras desenvolvedoras de IoT por meio de promoção de um ecossistema de inovação nesse setor, buscar parcerias do setor público e privado na implementação de IoT e aumentar a integração do país no cenário internacional por meio da participação em fóruns de padronização, cooperação internacional em pesquisa, desenvolvimento, inovação. Quer dizer, então, existe um esforço do governo já, né, com essa lei nacional aqui de internet das coisas, que, inclusive, ela meio que impulsionou, inclusive, a criação aí do nosso centro de IoT aqui dentro da AtaPrev, né? Ela deu uma força para a gente. Legal. É esse que está na tela que o Bruno está falando? Esse decreto? Isso. Exatamente. Bacana, exatamente. bacana. É esse mesmo. Bacana. IoT e ontologias. O pessoal tá abusando. Eu vou ter que olhar aqui o que é ontologia mesmo, porque eu lembro disso só na época da faculdade. Nunca mais mexi com esse termo. Professor? Ok. Felipe, obrigado. Você levantou a bola para eu chutar, né? Ontologia é um assunto que eu já estudo desde 2002, né? Obrigado aí por ter trazido esse tema. Ontologia é uma forma de representação de conhecimento, né, que a gente utiliza muito em computação, e essa forma de representação, ela tem uma capacidade de você expressar informação bem maior do que os métodos tradicionais que a gente usa. O que é o método tradicional? A gente conhece muito orientação a objeto, não é isso? Orientação a objeto, a gente trabalha objetos, classes, associações, agregações, especialização, generalização e parou, né? Atributos, e aí você não tem muito mais o que expressar, né? Com ontologia, a gente tem um vocabulário, digamos assim, mais rico para ser expresso, né? Você, por exemplo, consegue expressar relações, eu sempre brinco com os alunos, né, quando dou esse assunto, então eu consigo especializar o tipo de relacionamento entre uma entidade e outra, né?
Lá na orientação a objeto, a gente tem uma associação. Que tipo de associação? Aí eu tenho que especificar, eu tenho que criar uma classe associativa para especificar qual é o tipo de associação que eu quero. Em ontologia, não. Eu já defino, eu tenho uma relação entre uma entidade e outra. É uma relação de amizade. E toda relação de amizade, ela é simétrica. Olha, então se eu tenho um objeto Veronese, que é amigo do objeto Renato, automaticamente uma aplicação que processa essa ontologia consegue deduzir o contrário, que o Renato é amigo, porque a relação é simétrica, ela é para os dois lados. E aí, enfim, a semântica, o que a ontologia consegue expressar é bem mais rico. A relação com IoT. IoT, você tem que expressar muitas informações dos mais variados tipos, certo? Já é consenso na literatura, né, na pesquisa, que a ontologia ela tem a maior capacidade de expressar qualquer tipo de relacionamento que você queira, qualquer tipo de conhecimento que você queira expressar e modelar essa informação, as ontologias conseguem expressar, quase sempre conseguem, né? Tem algumas situações que são um pouco mais complexas, mas aí a gente complementa com regras, muito parecidas com aquelas regras de predicado que a gente aprendeu lá em inteligência artificial. Tá? Mas isso aí dá para fazer um webinar só sobre isso aí. Legal. Eu queria legal. só complementar também, por exemplo, essa questão da ontologia, o Kevin Alston, que é o cara que eu falei lá no início aqui do nosso bate-papo, né? Ele disse que a IoT era meio que uma mistura entre o mundo de comunicação dos seres humanos, que é a internet, com o mundo das coisas se juntando, né? E é legal porque assim você também tem essa possibilidade de que as máquinas, né, elas consigam interpretar essas nossas informações e a partir daí tomar também decisões sozinhos. Eu vou dar um exemplo aqui de um uso de IoT, por exemplo. Imagine que você tem um sistema de IoT na sua casa que você botou o despertador para lhe despertar às 6 horas da manhã e conectado a esse seu despertador está a cafeteira, né? E a cafeteira, quando der mais ou menos um pouco tempo depois, ela vai, um pouco antes de você acordar, ela já vai produzir o café ali para quando você acordar, você já ir lá e apanhar a cafeteira, né? Só que você tinha um outro, só que você tinha um outro componente lá dentro da sua casa que ele fica fazendo análise de notícias, né? Ele vai conseguir fazer essa análise através das ontologias, né? Então, por um acaso, ele vai verificar que houve uma interdição, o governo mandou interditar os terminais e que naquele dia o terminal só vai abrir a partir das 10 horas da manhã. E o cara botou lá, vou botar 10, não, que é 10 já é muito tarde. Vou dizer que 9 horas da manhã, né? Então, não, o governo decretou que os terminais só vão abrir hoje 9 horas da manhã. Só que você está dormindo, você não soube dessa informação e essa informação surgiu enquanto você estava dormindo. Só que o seu componentezinho, ele entendeu isso, ele foi lá, mexeu no seu despertador, atrasou a sua hora e também automaticamente foi lá na cafeteira e diga, ó, baseado no novo horário de despertar do fulano, faça o café nesse novo horário. Né? Então você possibilita também que você tenha esse tipo de inteligência nas coisas para que elas também possam tomar certas decisões, né? Legal. A gente está encaminhando já para o encerramento, fizemos agora já 1 hora aqui do nosso webinar. Gostaria, professor, que você pudesse responder a pergunta da Beatriz e já partir para as considerações finais, e depois a mesma coisa, Patrick, as suas considerações finais aqui para a gente poder encerrar. Professor. Bem, em primeiro lugar, como eu falei, eu fico feliz de estar participando desse evento, né? E falar de alguns projetos, né? Lá na UFG.
peço desculpas aos colegas, né, que se de repente eu não falar do projeto dele, ele vai, né, vai me matar. Mas, assim, tem vários projetos de IoT ou correlatos, né, tem na área de cidades inteligentes, tem o professor Valdemar, tem o professor Fábio Costa, o professor Sérgio Teixeira, mas eu não vou entrar muito nesse detalhe não, porque eu sei que vocês têm um webinar do professor Valdemar, né? Sim, está programado. Pois é, então eu não vou entrar muito em detalhes, eu deixo essa para o Valdemar, é um projeto bastante interessante. A gente tem um projeto lá também de lixeiras inteligentes. O que é a lixeira inteligente? É um projeto coordenado lá pelos professores Kleber Cardoso, Sandy Corrêa e o Antônio Carlos. Eles pegaram aquelas lixeiras que são separadas, né, por vidro, papel, plástico, né, metal, e eles instalaram em duas localidades. Isso, perfeito, obrigado, professor. Obrigado, Veronese. É exatamente essa. Instalou essas lixeiras lá, e o pessoal, no começo, não disseram para a gente o que era aquilo lá, né? A lixeira está lá, as pessoas vão usando, né? A ideia é que as pessoas não saibam que aquilo ali é algo que está conectado à internet, até que alguém olhou um cabo de rede saindo das lixeiras, né? Aí percebeu, opa, tem alguma coisa aqui. Então, qual que é o objetivo desse projeto aí? O objetivo, essencialmente, é fazer com que a gente possa monitorar e gerenciar melhor a coleta seletiva de resíduos, para saber se as pessoas... dentro de cada lixeira dessa, tem um sensor que identifica que alguma coisa foi colocada lá. E também tem uma câmera, tá? De tal forma que você possa ver o que o cara está jogando numa lixeira que era para vidro, o cara está jogando outra coisa, né? Então, foi colocado em alguns espaços dentro do Instituto. É um projeto bastante interessante, né, que está sendo encabeçado aí por esses professores que eu citei. Na biblioteca da UFG, eles também instalaram alguns dispositivos de IoT para fazer o monitoramento de temperatura, de umidade e da presença de gás. Né, com um ambiente que tem muita aglomeração, a gente sabe que pode ter, por exemplo, incêndio, então a ideia é você se precaver já fazendo monitoramento, né, dessas variáveis. Essa figura é uma figura que é de um projeto que eu trabalho juntamente com o professor Ivens, né, que deu, na verdade, início a esse projeto. É um projeto na área de saúde ambiental, que é o que eu estou trabalhando no momento. Esse projeto de saúde ambiental foi desenvolvido por alunos de graduação do curso de Engenharia da Computação. Eles criaram tudo que vocês estão vendo nessa figura. Tem aqui um dispositivo de hardware, que foram eles que criaram. Tem uma Node MCU, não é Arduino, nem Raspberry, mas é um Node MCU SP832, onde eles acoplaram sensores de temperatura, umidade relativa do ar, e também da presença, para medir também a quantidade de dióxido de carbono, e também para medir a quantidade de componentes orgânicos voláteis. São alguns componentes que a gente normalmente não enxerga, normalmente eles não têm cheiro, mas que causam um mal muito grande para a nossa saúde. São componentes que muitas vezes saem de paredes que acabaram de ser pintadas, e aí, em um determinado momento, ela tem aquele cheiro forte. A gente acha que é só por aquele momento que está fazendo mal, mas depois continua fazendo mal, tá? Quando você está exposto a esse tipo de componente, em ambiente fechado, principalmente, por muito tempo, isso pode te causar uma série de graves sintomas, que a gente chama de síndrome do edifício doente, né, que é quando você tem aglomerações, parece que quase não ocorre na nossa vida, né, aglomerações de pessoas em locais fechados por muito tempo. E aí vê caso de escolas, universidades, shopping centers, academias, né, os nossos próprios locais de trabalho, né. Então, a ideia é você monitorar isso e saber o quanto que isso está interferindo na saúde das pessoas que estão naquele ambiente. Então, a gente está coletando esses dados, e depois, agora, ao longo de 2020 e 2021, eu tenho alguns trabalhos que vão ser feitos por alunos de graduação, e em que
gente vai fazer entrevistas com pessoas que frequentam os locais onde esses dispositivos estão instalados. A gente vai fazer um projeto piloto inicialmente no Instituto de Informática, e a gente também pretende fazer 2 aplicativos. Um aplicativo para um setor que faz a manutenção dos ar-condicionados, por isso que tem um aparelho de ar-condicionado aí, né? A ideia é que, de acordo com as leituras desses sensores, a gente vai poder indicar qual o melhor momento de fazer a manutenção do aparelho ou dos aparelhos de ar-condicionado que estão naquela sala, né? E o outro aplicativo é para um órgão de dentro da UFG que é responsável, ou que se preocupa com a saúde do servidor, né? Que é a questão da saúde ocupacional, né? Então, nós vamos fazer também um aplicativo de acordo com seguindo bastante as regulamentações da Anvisa sobre os parâmetros de qualidade do ar que são propícias para a gente conviver em espaços fechados. Esse aqui é um exemplo da arquitetura, né? Esse chama de Air Pure, né? Ou ar puro, né? Eles captam aí sensores, essa Node MCU faz alguns tratamentos nesses dados e transmite via protocolo MQTT, né? Por meio da rede na qual esse dispositivo é configurado, ele manda para uma plataforma que chama ThingSpeak. Opa, é isso aí, Patrick. Ele manda para uma plataforma chamada ThingSpeak, que é da IBM. Na verdade, os alunos são alunos de graduação, né? Então, a ideia era que eu queria que eles gerassem uma aplicação que me mostrassem esses dados em tempo real, né? Na verdade, foi o professor Ivens que encabeçou esse trabalho. Então, foi um trabalho bastante interessante. Aí, em tempo real, a gente obtém essas leituras desses dados e também algumas médias estatísticas. É bastante interessante o projeto. Quem tiver interesse de trabalhar, quiser colaborar, a gente está de braços abertos. E, para finalizar a minha contribuição, né, nessa live, eu gostei muito de ter participado, tá? Gostei muito de ter trocado experiência com você, Veronese, com o Patrick, aprendi muito aqui com o Patrick também. Esses eventos aqui são muito ricos, né? Tem informação muito rica. Espero que vocês tenham gostado, né? E até uma próxima. Obrigado a todos. Eu que agradeço. Patrick? Eu queria, mais uma vez, agradecer todo mundo aí que está tornando esse webinar possível, a participação aí do professor Renato, agradecer a ele por estar aqui contribuindo nesse momento tão bacana, né? Uma conversa tão bacana. E agradecer todo mundo que está aqui até agora, acompanhando a gente, e aproveitar aí o espaço para convidar para a nossa sessão técnica, que vai ocorrer no dia 1º do próximo mês, e a gente vai falar um pouco do nosso Centro de Excelência em IoT. Um abraço, pessoal. Show de bola. Bom, gente, agradeço aí a honra de estar nessa conversa aqui com 2 feras nesse assunto de IoT. E fiquem ligados aí, as pessoas que estão assistindo a gente, fiquem ligados aí que vamos ter novas conversas desse tipo, vamos ter outros webcasts. Fiquem ligados lá no canal de Inovação que a gente está sempre compartilhando. E todo mundo assistindo aí, como o Patrick falou, a apresentação do Centro de Excelência, que vai acontecer dia 1º, não é isso, Patrick? Eu anotei direito aqui. Então, isso, gente, correto. Uhum. Muito obrigado, até a próxima.